Um pouco para aquela questão da Igreja Bola de Neve. O senhor então conheceu o apóstolo Rina, sua relação com ele foi ali através da Igreja 94, Renascer. 30 anos Na de amizade. Renascer, depois 99, você é um dos... inclusive o pastor Fock, ele esteve aqui, ele comentou. E, se eu não me engano, no dia que o apóstolo Rina foi falar com ele, acho que o senhor estava junto. Eu tava junto. É, Eu que falei, agora tem que falar com o Foca. O Foca é o próximo. Ele falou. Isso está desde o começo. Glória a Deus. E como que era a sua relação com o AP? Hoje seria aniversário dele, né? Dele, aniversário cara. dele. Tem sido muito difícil lidar com a perda dele. Ele que me pediu para vir para São Paulo, para ajudar na reconstrução da sede, né? Então eu vim a chamado dele. Então ele faz muita falta pra gente. Sim. Eu posso dizer que foi um paizão para mim, de verdade. Né? Tantas mudanças importantes na minha vida tem a mão dele, né? Então, hoje eu não seria pastor se não fosse por ele, né? O Rina foi uma pessoa que deu direção para muitas pessoas, né? E eu estava com ele no dia que ele faleceu. Ele praticamente viagem, morreu nos meus braços. Nossa. Porque eu fui o primeiro a ver ele quando cheguei, né? Parei a moto e apoiei ele no meu colo, né? Porque ele estava bem machucado. O capacete dele estava bem destruído. A moto, a gente não viu o acidente, mas pelo que deu para perceber, tinha uma freada no pneu da frente. Eu acho que ou alguém fechou ele, ou alguém freou na frente dele, e ele freou com o freio da frente e a moto tombou. E ela foi arrastando de lado, e aí machucou bastante o rosto dele. O capacete dele estava todo destruído. O impacto foi muito grande, a moto bateu no guarda-reio e catapultou ele para o outro lado. Então a moto estava 4 metros à frente dele. Nossa, cara. Então ele machucou nessa queda e provavelmente caiu de peito. Então eu falei com o médico que atendeu ele, que deu socorro para ele, porque quando eu cheguei no hospital ele tinha acabado de falecer. Eu pedi para entrar, para vê-lo, falei com o médico que atendeu, ele lutou com ele 50 minutos, mas ele falou assim, ele não ia resistir. A quantidade de fraturas que ele tinha no peito, né, na costela, elas perfuraram o pulmão. E ele falou que ele tirou muito sangue do pulmão dele. Tiveram que entubar. Ele falou, eu lutei com ele por 50 minutos, mas não tinha condições dele resistir. E ali eu pedi para levantar o lençol, me despedir dele, orei a Deus, né, agradeci a Deus pelo privilégio de estar com ele desde o começo até o fim. Isso que eu ia falar. Nossa. Do começo ao fim. Eu fui o último que vi ele em vida. Foi o primeiro que vi ele falecido. E é muito triste saber que a gente não tem mais ele. Que Deus tenha misericórdia da Igreja Bola de Neve, né? Para enfrentar essa turbulência, né? Que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus dê sabedoria para os seus líderes para que eles possam fazer aquilo que é o correto, que é o melhor, né? Diante de Deus, né? Eu faço parte do ministério, né? E eu tenho sentido isso na pele, tá difícil. Eu tenho visto a falta de obreiros que tem lá, Sim. né? Eu vejo sempre os mesmos atalaias, sempre as mesmas pessoas. Sim. Tá faltando bastante obreiro. E assim, e até a gente que tá indo, a gente tá indo. Porque assim, a gente tava numa guerra, só que o nosso capitão tava ali. Então passar por tudo isso já tava sendo difícil, mas com ele ali, Pô, né? Agora imagina, a gente tá no meio da guerra, o nosso capitão foi abatido e ele que dava as direções. Avança, recua, não direita, tem esquerda, mais. não tem mais. Nos falta. E agora? Né? Não tem um apóstolo, né? Eu louvo a vida do Santos. Sim, claro. A guerra que ele está enfrentando é absurda. Mas não tem um apóstolo mais na igreja, né? Não tem ninguém com a envergadura dele. Né? Tem, inclusive, eu devo imaginar a dificuldade do próprio Luiz, né? Que é o Chinoca, de ter que conduzir aquela igreja daquele tamanho, né, cara? Sem ter experiência nisso, né? Porque, poxa, eu pastorei 9 igrejas por 17 anos. Pastorear uma igreja vai muito além do que você pregar no domingo à noite. Com certeza. Questões administrativas, predial, é muita coisa. Então, assim, de repente ele se viu pastor de uma igreja daquele tamanho. Uma coisa é você crescer junto com a igreja. Então, você cresce junto com a igreja, você adquiriu experiência enquanto a igreja crescia. Outra coisa é você herdar uma igreja daquele tamanho, com os problemas que deve ter. Sim. No meio dessa confusão, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui, o que acontece na Lagoinha. O pastor Márcio, ele passou o bastão pro André. Mas o André tá ali. Acredito eu que hora ou outra vai lá e como, pai, o que você acha? Imagina se fosse, né, com um AP dando as diretrizes. Ó, assim, agora você tem que suprir. Né, tá sendo muito difícil, né? Por isso que
eu falei, fiz essa analogia, a gente está sem o nosso comandante. Mas eu acredito que Deus vai levantar, né? Já levantou. Esses que ali estão vão tomar a rédea ali à frente, ao fronte de batalha, mas até a gente absorver isso vai um tempo, né? É verdade.